Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o povo Huno, ou Hunos, né, no plural. Antes de começar, queria pedir aí para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem o material aqui produzido, porque isso ajuda aí no impulsionamento do canal. Bom, os Hunos, eles surgiram, né, como força militar no século V. O povo Huno, ele é originário da Mongólia, não tem relação com o Gengis Khan, que também, né, é nascido na Mongólia, mas em época bem diferente, né? O Gengis Khan nasceu no século XI, não, XII, minto, século XII, e suas maiores conquistas militares ocorreram ao longo do século XIII. Bem, os hunos, assim como, né, na época do Gengis Khan, eles eram povos nômades, ou seja, povos sem moradia fixa. E num dado momento, eles começam a se organizar para se tornarem o quê? Um povo guerreiro, que começa a invadir várias regiões da Ásia e da Europa. Inclusive, os hunos ficaram conhecidos pela extrema violência que eles usavam em combates. Eles utilizavam cavalos, né? E também armas feitas de ferro, né? Como espadas e lanças. E não tinham tradição de terem muita piedade aí com os perdedores. Eles começaram a atacar a Europa a partir do ano de 370. Inicialmente o leste europeu, né? Mas também chegaram a atacar a região mais central da Europa. Inclusive os ataques dos hunos, né, que eram um dos povos considerados bárbaros pelos romanos, contribuiu para a crise do Império Romano que levou à queda de Roma em 476. Os hunos, eles não tinham uma liderança centralizada. Eles tinham vários líderes, mas aí num dado momento, esses vários líderes acabaram abrindo mão de parte de seus poderes para uma figura única. O primeiro rei dos hunos foi o Rúgila, é um nome meio difícil de pronunciar, né? Mas foi o Rúgila ou Rugila, não sei qual seria a melhor pronúncia. Não se sabe ao certo quando ele assumiu o reinado do povo huno, mas o seu reinado durou pouco. Ele morreu em 434 e os seus sobrinhos assumiram o reinado do povo huno. Era Átila e Bleda. Bleda, ele acabou sendo assassinado. Até hoje não se sabe ao certo, mas há uma forte suspeita que seu irmão Átila o tenha assassinado justamente para assumir o trono. Átila se tornou o rei dos hunos em 445, e essa foi a fase de grande expansão do Império Huno. Sob a liderança de Átila, os hunos invadiram o que é hoje, vejam bem, a Alemanha, a República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia, a Lituânia, a Letônia, Estônia, Ucrânia, Bielorrússia, Hungria, Áustria, Romênia, Moldávia, Sérvia e uma parte da Rússia. Ou seja, né, um território gigantesco. Átila morreu poucos anos depois, em 453. E aí, nesse momento, os herdeiros de Átila, que eram muitos, ele teve muitos filhos, começaram a lutar entre si para ver quem seria o rei dos hunos. E por causa dessa luta entre os herdeiros, os povos dominados também se aproveitaram e fizeram o quê? Reagiram. Então, aos poucos, também os hunos foram perdendo todo o território conquistado. E acabaram, né, entrando só para a história aí como um povo extremamente violento e dominador. Mas a história do domínio huno, ela não se estendeu por muitos e muitos anos. Ela foi breve, porém, né, bastante marcante e violenta. Muito obrigado e que acompanhou.